Olá, bem-vindos mais uma vez ao nosso Xcast, o podcast da X Incorporadora. Eu sou o Caio Bento, diretor comercial e marketing da X, e estou aqui com vocês quinzenalmente, trazendo assuntos do mercado imobiliário, trazendo assuntos da X Incorporadora, aproximando um pouquinho mais vocês da X, conhecendo um pouquinho mais do que somos, o que queremos e o que estamos construindo. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos. Hoje a gente traz um tema importantíssimo para o mundo, mas principalmente para o mercado imobiliário, para os consumidores do mercado imobiliário. Desde que a gente começou o Xcast, eu tenho falado muito que o que a gente está buscando trazer aqui, o conteúdo que a gente está buscando trazer é para melhorar a jornada do consumidor no mercado imobiliário, que no passado, agora está melhorando, né? Mas no passado e ainda um pouquinho, tem sido muito sofrida, principalmente por falta de informação, por falta de acesso à informação, por falta de conteúdo, né, mesmo. E na X a gente criou, né, o nosso novo posicionamento, o posicionamento da nossa empresa é muito focado na experiência do cliente. E isso posto, a gente começou a pensar lá atrás em como que a gente poderia gerar trazer essa jornada para uma forma mais digital, né, para essa experiência ser melhor. E aí a gente começou a pensar num aplicativo. E hoje eu trago aqui para conversar com vocês, para trazer muito mais informação sobre isso, sobre algo muito bacana que está sendo criado, que começou pensado para X, mas hoje eu tenho certeza que vai ser muito bom para o mercado imobiliário. A Isabela Tanuri. Isa, seja bem-vinda. A Isabela Tanuri, que tem uma experiência, ela vai contar um pouquinho mais aqui, mas de como gerente comercial, mas hoje está como PMO da jornada digital, deste aplicativo de jornada digital. A gente ainda não pode falar o nome dele, mas já estará no mercado. Conta pra gente, Isa. Bem-vinda, obrigado por estar aqui com a gente. Obrigada pelo convite. Prazer sempre te ver, né? A gente trabalha junto há muito tempo, já conheço a Isa há bastante tempo. Mas conta antes da gente entrar aqui no aplicativo, nessa jornada digital, no mercado imobiliário. Conta um pouquinho da sua história. Conhece um pouquinho do mercado imobiliário, eu acho, né? Um pouquinho, 20 anos. Só 20 anos? Só 20 anos. Conta um pouquinho da sua história pra gente. O que te dá esse embasamento todo aí para construir essa... Vamos lá. Bom, apaixonada pelo mercado imobiliário. Há 20 anos eu comecei a minha carreira. Então, eu tive a oportunidade de ter uma visão do mercado de diversos ângulos. Então, eu comecei numa grande imobiliária que, na época, ela tinha um papel não só, né, de intermediar os lançamentos, mas também de abrir mercado, de pesquisa, de inteligência. Depois, eu migrei para a parte com muito foco nos lançamentos, no PDV, no ponto de venda, na experiência das pessoas que visitavam, né, aquilo que hoje já não faz tão parte assim da jornada do consumidor, que é o PDV, mas ainda assim as pessoas querem ir, né, conhecer o seu empreendimento antes de comprar. Mas você sabe que isso era muito maior. E aí eu pude participar dessa fase do mercado, que era aqueles booms de lançamento. 1000 visitas no final de semana. A gente tinha... e eu participei como imobiliária, eu participei da experiência de diversas incorporadoras, né? Então, essa imobiliária Lopes, ela prestava um serviço para diversas incorporadoras no sentido de apoio no PDV, pesquisa de mercado, desde a aquisição de terreno até índice, expectativa de consumo. Então, eu pude estar perto de todas essas informações. Bacana. Empreendi no mercado imobiliário. Quando eu fiz a minha migração do offline para o online, tive a oportunidade de trabalhar na Alphaville Urbanismo e conhecer um pouco dessa outra parte do mercado que me faltava, porque eu não tinha muito entendimento de loteador, urbanizador. E aí eu fiquei mais completa ainda, né? Saí não só do vertical, né, para o horizontal. Bacana. Quando eu tive entendimento de que uma grande parte do recurso, que antes era só destinado ao offline, estava sendo empregado no online, e a gente ainda estava engatinhando, né? Eu estou falando de 2012, 2013. Engatinhando mesmo. A gente estava começando, né? Os portais estavam surgindo, e aí depois eu tive a oportunidade de trabalhar em todos os portais, Viva Real, Zap, participei das fusões, da aquisição da OLX.
E agora eu volto de novo, né, para sentar deste lado, sendo a cliente, trabalhando novamente na parte de incorporação. Bom, e aqui eu tenho feito um trabalho muito legal, porque aí eu posso utilizar todo o meu know-how de mercado imobiliário e aí eu tive a oportunidade de trabalhar vendendo software para as incorporadoras, ajudando na jornada, primeiro de gestão de leads, depois do processo da Secretaria de Vendas, né, e as integrações importantes com os RPs. E aí eu tive a minha iniciação mesmo na área de tecnologia, onde tinha que discutir, né, mais techniquez. E aí eu tive uma habilidade muito natural para lidar com isso. Gosto de estudar, aproveitei, estudei no meio do caminho. Faz nada. Bom, e agora eu estou liderando um projeto maravilhoso. É um projeto parrudo. Calma aí, calma que você vai contar dele. Calma, tá com pressa? Perfeito, calma. Vamos lá, a gente tem bastante tempo. Bom, você vai começar a contar desse projeto agora, mas eu queria enfatizar algo que é a gente aqui no Xcast, né? A gente tem um foco, a maioria dos episódios a gente fala muito com o consumidor final, né? Então, trazendo aí, a gente trouxe já dicas de decoração, trouxe num episódio recente uma personal organizer para falar um pouquinho da organização, né? Dentro de... Hoje, aproveitamento de espaço é importantíssimo, né? Então, a gente fala muito com o consumidor e a gente tem alguns episódios que a gente fala com o mercado imobiliário, até mais focado no corretor. Certo. Eu diria que hoje, esse nosso episódio talvez seja um dos poucos assim que tenha uma abrangência tão grande. Eu acho que hoje a gente... tenho certeza. Hoje a gente está falando com o corretor. Tá. Porque o que está sendo criado vai ajudar muito o dia a dia também do corretor. Sim. A gente está falando com a incorporadora, porque vai ajudar muito as incorporadoras a trabalharem com o consumidor, a ajudarem o consumidor na jornada dele. E, obviamente, principalmente, a gente está falando com o consumidor final, né? Porque a gente vai ajudar a jornada dele do início ao fim, ser mais prazerosa, mais leve e com informações, com riqueza e com facilidade, né? A jornada digital é para todo mundo. É isso aí, é isso aí. Conta um pouquinho da jornada digital, como que nasceu isso? Eu falei um pouquinho, né? Que a gente fala muito na X da experiência do cliente e com isso a gente começou a desenhar uma jornada digital pensando na X e rapidamente a gente viu que ia agregar demais para o mercado imobiliário, né, Isa? Conta um pouquinho de como começou e aonde que a gente está. Perfeito. A jornada digital atende todos esses perfis. Ela é feita para o consumidor, né? Então, a pessoa que está no processo de compra, de aquisição da unidade, ela passa por uma jornada que é a pré-venda. Então, a gente precisou pensar no passo a passo, na dificuldade, na situação toda que o cliente tem de interação com diversas áreas, seja o corretor, seja a própria Secretaria de Vendas da incorporadora, toda a experiência de compartilhar suas informações cadastrais, o segundo comprador, as pessoas que interagem no processo da compra. Existe um processo de análise do crédito, que é um processo interessante, que dá para agregar muito a tecnologia. Hoje o Open Finance está aí, a gente tem acesso, a gente pode ter acesso a diversas informações com a permissão do consumidor, enfim. Mas essa jornada ela não é solitária, né? O corretor ele é o agente dessa jornada e aí ele junto com o cliente ele passa por esse processo e ele também precisa visualizar tudo, até porque a relação da imobiliária com a incorporadora ela muitas vezes pode ser apartada dessa jornada. Afinal de contas, né, o incorporador ele utiliza um sistema próprio dele para ver tudo isso. Como é que o corretor consegue acessar esse processo? Muitas vezes é perguntando. Né? Como é que está o meu processo, do meu cliente? Né? Então, o corretor ele tem esse papel de trabalhar o cliente dele na incorporadora. Então, ele precisa agilizar todo o processo de documentação,
de análise de crédito, de assinatura de contrato. A proposta, né? A própria proposta do cliente. E lutar pelo cliente dele para que tudo seja feito da mais rápido possível, para o cliente não ter nenhum esforço. Então, sim, a jornada digital é primeiro para o cliente, porque ele vai ter toda essa experiência. E a gente, quando fala de jornada digital, é digital mesmo. A gente está falando dele ter um aplicativo, está tudo na tela do celular dele. E, por sua vez, a incorporadora tem todo um workflow de trabalho. Sabe? A gente conversa, né, com o mercado. Caio, você sabe, a gente tem 4, 5, às vezes 6 sistemas numa incorporadora que não se conectam. Não se falam. Passa a informação de um para outro. Alguma informação vai, mas ela não retorna. E o nosso mercado, ele é bastante carente de softwares dedicados a nós, um mercado tão ímpar, tão diferente, né? Enfim, e aí o primeiro passo desse projeto foi descobrir a possibilidade de fazer algo onde todos os sistemas tivessem conexão. E aí, na área de tecnologia, né, falando um pouco para atender a dor do incorporador, né, a gente precisou entender as possibilidades de conexão entre eles. E aí é aquela coisa gostosa, né? Reunião, entendimento, tech, desenvolvedor, discover na veia. E aí, uma vez que isso é possível, pronto, a gente começa o desenvolvimento mesmo de um orquestrador de tudo isso, um software, muita segurança, né, da informação, pensando que a gente está lidando com um banco de dados com informações sensíveis. E aí é muito gostoso, porque a gente tem não só o cliente que já está chegando, né, do lançamento, que tem uma jornada longa, possivelmente de 8 anos, 3 anos no fluxo da obra, depois a gente tem mais 5 anos no processo de garantia do imóvel. E aí, quando a gente fala de relacionamento com o cliente, a gente não pode deixar de pensar no vínculo com o cliente, né? Nessa união que a empresa e o cliente precisa ter. E, para que isso aconteça, a gente precisa saber quem é o nosso cliente, onde é que ele está. Ele está no celular. A última pesquisa de fevereiro agora fala que o consumidor brasileiro ele está aproximadamente 3 horas e 46 minutos do dia dele no celular. No celular. E é muito focado na parte de redes sociais. Fora isso, né, ele tem todas as outras atividades no celular, como, enfim, cada um tem um estilo de perfil. Eu sou 100%, né, internet. Então, hoje eu faço todos os meus consumos são internet, desde roupa, alimento, transporte, gestão de notas dos meus filhos da escola. Eu faço terapia online, eu faço pós-graduação em EAD, enfim. Mas uma pessoa assim mais mediana em relação a consumo de horas, né, de frente para o celular, tem então aí aproximadamente 4 horas na frente da tela. Como é que não... como a gente pode tirar do consumidor do imóvel essa possibilidade? Impossível. Não tem como, né? Não tem como. E aí, Isa, vou até fugir do nosso roteiro Bora aqui, lá. porque eu acho que a gente tem tanto para mergulhar, né? Vamos ter que dividir, acho que em uns 3 podcasts aqui, para uns 3 Xcast, para a gente falar tudo. Então, vamos lá. A gente está falando aqui, né, que esse aplicativo entrega para o consumidor, consequentemente vai entregar para a incorporadora, porque a incorporadora precisa ter esse relacionamento próximo, né? E entrega para o corretor, porque vai ajudar ele também a acompanhar o processo. Bom, a gente fala aqui de facilitar o envio hoje, ainda tem envio de documentações importantíssimas, né? Por e-mail, por WhatsApp. E tem um risco, e aí você falou aqui, né? De segurança da informação. Então tem um risco de ficar mandando e-mail, WhatsApp. A gente bota tudo isso para dentro de um aplicativo, né? Então, conta um pouquinho do objetivo desse aplicativo na jornada inteira. Então, você falou aqui rapidamente do comecinho da jornada, mas explica um pouquinho mais do que está construído já nesse começo da jornada e nesse pós. Tá. Por que eu estou falando isso? Voltando, né, aqui a experiência do cliente. Pô, quando você falou lá de 2010, 2012, né, com o mercado imobiliário super aquecido, era um stand atrás do outro lançava o empreendimento, vendia em uma semana. O cliente às vezes ia lá no empreendimento uma única vez.
comprava, via o decorado dele, amava, comprava. E o relacionamento, a partir dali, com a incorporadora, passava a ser boleto. Ele recebia só um boleto durante 3 anos. E aí chegava lá no final para fazer o financiamento. Quer dizer, é muita distância, né? Para uma pessoa que está comprando, talvez, o principal bem da vida dela. Exato. Né? Como que a gente está aproximando isso através do aplicativo? Tá. Conta um pouquinho mais. Quando a gente fala de jornada digital, ela não pode ser semi-digital e nem semi-jornada, né? Perfeito. Então, o passo a passo. Quando a pessoa ela baixa o aplicativo, né, da incorporadora que ela está buscando aquele imóvel, ela precisa, primeiro de tudo, ter uma vitrine dos empreendimentos, poder favoritar, ter usabilidade naquilo, seja ágil e no celular, mobile. A primeira fase é a fase da escolha da unidade. Perfeito. Passando por isso e tendo todas as experiências possíveis, né, desde imagem, de descrição, de tour virtual, tudo que é possível carregar na internet é possível carregar num aplicativo. Né? Então, a pessoa... Quer dizer, ele vem completo para a incorporadora, consequentemente entregando para o consumidor tudo que ele precisa. Toda a informação que o incorporador não pode deixar de passar para o cliente dele, vai ter no aplicativo. Óbvio que é um trabalho em conjunto, né? Tem que ter criatividade, tem que ter imagens bacanas, tem que ter uma descrição legal. A gente é sabido, né? UX é a ciência que vai estudar a usabilidade. Então, é sabido que é importante usar ícones, tudo é muito visual e tudo é também muito rápido. Então, a primeira fase da jornada é a escolha da unidade. Perfeito, está no aplicativo. A pessoa, assim que ela tem essa possibilidade de escolher, de poder entender melhor, é necessário também, porque é diferente quando você está num lançamento, numa estrutura de PDV, onde ainda existe o stand, né? E quando não tem mais, você está no momento de obras, né? O que você não... Então, assim, para você poder visualizar melhor uma implantação, tudo isso é pensado multidepartamental. Entra incorporação, entra marketing e entra também tecnologia. A gente precisa mostrar melhor onde está a unidade dentro daquele prédio, dentro daquele terreno. E o que a gente utiliza? A animação, sol nascendo, sol se pondo, a sua unidade em frente de que parte do prédio, e a gente tenta mostrar tudo isso no aplicativo. E assim o cliente ele consegue se ambientalizar melhor. Né? É um trabalho em conjunto com o corpo de vendas. Uma vez feito isso, escolhida então a sua unidade, o próximo passo é fazer sua proposta. E aí não é offline. É totalmente online em real time. Se a incorporadora sabe quais unidades estão disponíveis, logo a gente traz isso via integração com o software que ela utiliza e aí a gente traz para o cliente as unidades disponíveis. Para ele escolher. Com o preço, né, de todas elas, e aí assim o cliente consegue, né, avaliar. Então, ele escolhe geralmente por final. Primeiro, ele decide a localização dentro, né, do prédio, escolhe e vai. A proposta, bom, aí cada diretor comercial, né, tem o seu mood, mas no final a proposta ela é enviada para o departamento comercial e aí existem diversas questões internas de aprovação. Cada incorporadora tem a sua e tudo bem. A gente chama de front a parte de desenvolvimento que o cliente vê. Né? Então, a parte do front-end é a tela. A gente traz na tela do cliente se a proposta foi aprovada, se existe possibilidade de negociação, e aí é um trabalho em conjunto com o corretor. Por isso que existe o perfil, né, de quem baixa o aplicativo, que é a pessoa que está comprando, e existe o perfil do corretor. Porque ele precisa saber quais propostas estão em andamento de quais clientes, de quais unidades. Até para acompanhar e orientar o cliente, né? Exato. É isso aí. Gestão. Legal. E aí existe a possibilidade do corretor também fazer a proposta dentro do aplicativo e vincular essa proposta ao cliente, para que o cliente não faça ali. Enfim, mas a gente traz de maneira organizada e visual o fluxo adequado, que seria aquele que está na tabela de vendas, para o cliente poder editar e fazer sentido para ele. Uma vez que isso foi aprovado, passa para a próxima etapa. A gente precisa saber
com mais informações quem é esse consumidor. E aí eu estou falando de informação cadastral sensível. São os dados dele e de quem vai comprar o imóvel documentação para aprovação de crédito, né? Exato. E aí carrega tudo no aplicativo. Carrega tudo no aplicativo de acordo com a LGPD. Ou seja, não precisa passar por um monte de mãos, não passa precisa por ninguém. Um e-mail para um, e-mail para outro, Não. WhatsApp para um, WhatsApp para outro. Digitaliza tudo no... Já vai para a incorporadora? Já vai para a incorporadora. Aí o segundo participante, ele também baixa o aplicativo. Segundo participante, explica aí para quem... Então, se tiver duas pessoas comprando. Eu estou comprando o meu imóvel, baixo o aplicativo, faço toda essa jornada. E aí o meu marido precisa passar a documentação dele. Eu não posso passar a documentação dele. Né? Até por conta da Lei Geral de Proteção aos Dados. Então, ele consegue baixar o aplicativo e ele não precisa passar pela jornada inteira, pois com o CPF dele ali, que já está vinculado, a gente já dá para ele essa fase nova, que é assim, digitalize seus documentos para aquisição dessa unidade. Então, ele botou lá o documento, vai chegar na incorporadora, a incorporadora faz a análise, Exato. Aprovou a venda dele, e aí? Vai gerar o contrato. Mas a análise de crédito é muito interessante, porque ela é uma jornada, porque ela vai e volta. Né? É desde uma pendência de uma documentação, uma situação onde a pessoa envia o IR errado, ou onde falta homologação do divórcio. Quer dizer, então, existe uma conversa, uma semi-jornada no sentido de status dessa situação da análise do crédito. E, por incrível que pareça, né, de maneira geral, ela é a mais... Quando tem problema, quando tem pendência, é a mais morosa no processo de pré-venda. Por quê? Existe a necessidade do crédito dizer para o consumidor, no caso, ele fala muito para o corretor, e o corretor intermedia. E aí fica essa conversa. Agora, não. Pelo aplicativo, a análise de crédito pendencia a documentação, o cliente é notificado e resolve ali na hora. O RG estava errado, ele vai lá e corrige. Estava desfocado. Ele vai lá e faz uma foto, enfim, ele traz um documento extra, uma situação de extrato bancário que ficou faltando um mês ou uma página. Olha, Isa, eu vou te dar um exemplo. Como conta. Isso é bom. Eu também sou muito celular. Eu estava com um banco, não vou falar o nome do banco aqui, mas como me irritou. E eu precisava usar o meu fundo de garantia. Tá. Eles me mandaram um formulário. Olha que absurdo, também em 2023, um banco grande, mandaram um formulário que eu tive que imprimir, assinar, que agonia. Preencher a caneta, assinar, escanear e mandar de volta. Eu não tenho impressora. Sim. Quer dizer, nos dias de hoje, olha o que você está falando, né? O que você está trazendo. E eu estou brincando aqui falando do banco, mas ainda é comum. Sim, né? Ainda é comum. Então, realmente, o que a gente está trazendo agrega demais, né? Poder lá mandar o documento, aí a incorporadora vê, faz análise de crédito, faltou algo ou precisa de alguma informação a mais, manda lá no aplicativo. Eu mandei... E outra coisa, eu recebi um e-mail e aí, 3 dias depois... Eu mandei mensagem cobrando a minha gerente. Falou, gente, ainda não me resolveram até agora. Não, a gente mandou e-mail. A sua caixa de e-mail com 2.000 e-mails. Exatamente. Não, mas eu não olho meu e-mail pessoal, gente. Eu falei, não é possível que vocês mandaram isso por e-mail. Tem um aplicativo do banco, vocês não mandam uma notificação. Então, olha como é simples, mas ao mesmo tempo... E as pessoas... não aceitam mais algo diferente disso. Isso, né? Porque você já era cliente. Imagina o nosso desafio, que é a venda sendo um café quente, que tem que ser tomado agora, um processo ágil, você precisar imprimir uma ficha cadastral complexa de 50 perguntas e ter que escrever tudo isso na mão ou fazer um PDF editável. Ou seja, não. Né? Não dá, né? Então, se você está no meio do caminho... Aprovou mas, lá. Se você está no meio do caminho de uma construção ali de deixar seus dados e você para porque você não tem acesso àquela documentação, não faz sentido você voltar para o aplicativo e ter que começar do zero. Então, a gente está o tempo todo pensando todas as possibilidades que podem ocorrer, como, por exemplo, não sei onde está meu IR, deixa eu sair do aplicativo, 2, 3 dias depois eu volto, está tudo lá de novo, você não tem que escrever mais nada, está tudo salvo. Uma vez que a análise de crédito foi aprovada, próximo passo é assinatura de contrato digital. Isso a gente já vê bastante, tá? Eu troco muito com os meus colegas do mercado, a gente vê bastante gente fazendo a parte de assinatura digital com diversos softwares no mercado.
A assinatura digital, por si só, até pela própria segurança dela, é importante que seja feito por uma empresa que tenha credibilidade, tecnologia, para poder provar que tudo isso foi assinado via vários critérios em relação a IP, a entendimento que você tem uma senha em um celular onde você precisou autenticar para poder assinar, enfim. Essa parte a gente integra 100% com o nosso aplicativo. Legal. Então, a pessoa ela tem acesso ao documento, é integrado, hoje a gente tem integração com o DocSign, mas a gente pode ter com qualquer empresa, essas empresas são super abertas a isso. E aí, que já são empresas que nasceram nessa fase, né? E aí a pessoa, pelo aplicativo, entende o status. Porque imagina, você ter que entrar no seu e-mail para ver o status de assinatura do seu contrato. Porque se você está comprando com 2 ou 3 pessoas, todo mundo tem que assinar. Então, você não precisa ligar, eu não preciso ligar para o meu marido e perguntar, você assinou? Eu já sei pelo aplicativo quem assinou, quem não assinou, se está na fila, se está pendente, se assinou. Legal. E aí, num segundo momento, né, cada incorporadora tem seu fluxo, mas é muito comum que venha o primeiro boleto. Tem que pagar, né? Não basta assinar o contrato. Para virar cliente. E aí, tem a outra parte também de assinatura de contrato, que geralmente é a incorporadora e todo mundo que precisa assinar, que o cliente também consegue ver status. Legal. Né? Se está totalmente concluído. Uma vez o contrato concluído, o cliente faz download do contrato no aplicativo. Há 4, 5 anos precisa do contrato novamente? Está lá. Ele precisa do manual do proprietário? Está lá. Isso que eu ia falar, né? E vai conseguir manter toda... Quer dizer, toda a documentação passa a ser o ponto organizado. De controle do consumidor, da incorporadora também, e do consumidor para memorial tudo descritivo, que... exatamente. Quadro resumo. Eu tenho 10 anos no meu apartamento. Cadê seu documento? Hoje eu tenho impresso só. Gente, impresso, 2023. Aí o que eu fiz? Precisei, na hora que eu precisei, vai buscar. Agora, eu escaneei tudo, mas olha a dificuldade. Eu fiquei um dia escaneando toda a documentação que eu tenho. E aí, você imagina, né? Tem projeto de elétrica, tem projeto de hidráulica, é muita coisa, muita documentação. Que você não quer uma e quer outra. Tem o kit, né, de documentação do processo mesmo da venda, compra e venda. O consumidor vai ter, a incorporadora disponibiliza ali para ele vai ter acesso a tudo, o resto da vida dele no apartamento dele. Imagina que é o acervo, né, dele com a incorporadora e tudo que é importante. Porque o aplicativo também, ele é interessante, porque ele tem que ser completo, mas ele não pode trazer tanta informação para você ficar perdido. Então, qual que é a pesquisa? É o que mais é utilizado. O que precisa mesmo. Aquilo que não tem como você viver sem. Você precisa pagar boleto, então você precisa poder fazer uma segunda via de boleto. Show. Você também precisa poder, eventualmente, trocar a data desse boleto. Tudo via aplicativo ágil, rápido, com um clique. Entramos num outro ponto aqui, então. Então, vamos lá. Então... A gente explicou e mostrou aí como que vai facilitar a vida do consumidor. Na verdade, o relacionamento, né, entre o consumidor e a incorporadora e o corretor, né? Mas facilitando essa entrada, essa jornada do consumidor, botando a documentação num lugar só, mandando a proposta dele num lugar só, facilitando o dia a dia. E ele vai saber a rotina, né? Ele não vai ter dúvida. Ele sabe que o primeiro passo é esse, o segundo é esse, que vai estar aparecendo ali. Legal. Sim. E aí ele virou cliente, então. Ele foi lá... Está com o contrato assinado, todo mundo assinou, a incorporadora assinou, pagou o boleto dele e aí está começando a vida dele lá durante a obra. Estamos falando aqui de um lançamento, por exemplo, né, no imóvel na planta. Perfeito. Bom, aí tem 3 anos de conversa. Tem 3 anos de obra. Nesses 3 anos de obra, o que como que ele vai se relacionar? Como que a incorporadora, aí vamos falar um pouquinho como que a gente consegue ajudar a incorporadora trabalhar junto com o consumidor, se relacionar com o consumidor nesse tempo? Tá. Bom, o primeiro ponto aqui, com certeza, é relacionamento. A melhor maneira de se fazer relacionamento é onde o cliente está, no celular, no aplicativo. Então, se você pode notificar o cliente pelo aplicativo e ele gosta de usar o seu aplicativo, você pode convidá-lo e conversar com ele nesse ínterim. O cliente ele quer acompanhar a obra dele. Ele quer ver as fotos da obra, ele quer entender como é que está o andamento. Ele vê isso via aplicativo. Nessa jornada, ele precisa, às vezes, de algumas coisas, como, por exemplo, a parte de extrato financeiro, antecipar a parcela. Toda essa brincadeira que ele quer fazer ali de entender
o quanto ficaria se ele adiantasse, como ele poderia alterar data de vencimento, se ele quiser vender o imóvel dele, fazer uma cessão de direitos, como é que ele faz, como ele solicita isso, tudo isso é via aplicativo. Então, o que a gente fez? Com o know-how de uma empresa tão grande, com tantos anos, com tantos lançamentos, sabendo exatamente quais são as solicitações no atendimento ao cliente, não foi muito difícil. Entender. Pegamos os tops, né, ali 10, 15 e falamos, vamos trazer na palma da mão para o cliente aquilo que de fato ele usa no dia a dia. Coisas mais complexas ou, de repente, situações um pouco mais diferentes, ele tem no portal do cliente, que é o portal onde contempla outras atividades. E aí ele pode... E os canais de atendimento, né? Sim, também você precisa falar com alguém. Exato. Que pode falar através do aplicativo também, né? O aplicativo ele dá a possibilidade dele entrar em contato com o canal do atendimento por situação. Né? Então, existe ali... Para facilitar a vida da central de atendimento, é importante que, quando chega uma solicitação, quem está recebendo saiba do que o cliente está falando. Então, pelo próprio aplicativo, a gente já fez um mapa. Então, por exemplo, ele chega no portal do cliente, ele quer a escritura dele. Ele chega no portal do cliente, ele vai em ajuda, e aí lá tem diversos tópicos, e um deles é a escritura. Um deles é a cessão de direitos. Uma outra é a parte de alteração de data de vencimento. E aí, ali, ele vai escolhendo o que ele precisa. O grande lance é que, se ele precisar falar com a central de atendimento, ali também está organizado os contatos. Então, é por WhatsApp? Ok, tem um link do WhatsApp que direciona diretamente para a central. Ali está também as outras, porque o cliente é multicanal. Se ele quiser falar por e-mail ou por telefone, também está ali o ponto de contato. Mas ele não precisa necessariamente falar com a central de atendimento o tempo todo. Tem, por exemplo, se ele quiser... ideia é que no aplicativo tenha todas as informações para ele, né? Assim, para evitar o contato, só para falar se necessário. O que a gente pode dar, o que pode ser entregue, por exemplo, você quer o seu extrato financeiro. Pronto, apertou um botão. Você se ele precisa quiser do seu saber da IF. evolução da obra. Evolução da obra, toda a parte de evolução de obra dentro do aplicativo. Vai estar lá, onde está... Qual percentual foi construído, a foto atualizada. Então, um vídeo, se a incorporadora quiser colocar. Exato, né? O que a criatividade de todo mundo cabe dentro do aplicativo. E aí, essa parte desse relacionamento durante a obra, ela pode ser explorada pela incorporadora de diversas maneiras. Você... chega perto do meio-dia, o iFood te manda uma notificação. Diversas situações no seu dia a dia, os aplicativos que você utiliza já sabe o que você precisa ou não. Não é diferente com a incorporadora. Você pode notificar o seu cliente de acordo com o interesse do seu cliente. Quer dizer, a gente está falando aqui de relacionamento, né? Então, você falou do iFood, mandar notificação do interesse, e de repente a incorporadora quer fazer um evento na obra. Eu estou vendo muito isso acontecer hoje, né? Um evento na obra, não de venda, um evento para o cliente, para o consumidor lá que está, para ele conhecer, ver onde que está, está subindo a quinta laje, que já é seu apartamento. Ela não precisa mais hoje mandar e-mail, né? Ninguém vai ver. O que ela faz? Notifica, o cliente pelo aplicativo consegue fazer, e o cliente vai ter isso, acesso ele já rápido. Usa o aplicativo, ele gosta. É o dia a dia dele. Legal. Exato. Legal. E aí você pode utilizar dessa régua de relacionamento o canal de contato aplicativo. E aí, por exemplo, você tem uma situação onde vai antecipar a obra ou startou antes do tempo aquilo que você quer dizer. Poxa, você tem aí 3 anos para se relacionar. E aí você pode se comunicar, criar laço, vínculo, relacionamento, presentear, enfim, pelo aplicativo. Perfeito? Ótimo. Mas são só 3 anos, a gente tem 8. Dentro de uma 5, compra clássica, verdade. né? E aí existe... São os 3 de obra, né? Mais 5 da garantia, né? Tem todo o agendamento da vistoria. Tem vistoria, é verdade. Na parte do na momento hora de entregar. Tem a, né? E aí dá para fazer tudo isso pelo aplicativo. Tem a cerimônia da entrega de chaves, né? Que existe um evento. Quer dizer, então todo esse convite, a confirmação de presença, o próprio agendamento, tudo que é possível notificar via aplicativo pode ser feito. Perfeito. Aí começa a parte de pós-ocupação. E a gente pensou em tudo, porque a jornada ela é 100% digital. E longa.
Então, tá na garantia ou não tá? Né? Tem uma situação aqui, eu tenho a foto, eu vou bater uma foto daquilo, porque eu não sei, como leiga da construção civil, o que é aquilo. Né? Então, eu preciso apenas dizer que está acontecendo aquela ocorrência na minha unidade ou numa área comum, via aplicativo. Então, descrevo o que está acontecendo, bate uma foto, e aí toda a parte do backstage do show, que são as integrações com a área de atendimento, as incorporadoras geralmente têm um software apartado para fazer gestão como a gente fala, gente, no final do processo, a garantia. E aí existe a necessidade de integração, e a integração parruda, porque eu estou falando não só de dados leves, né? Eu estou falando de imagens, é preciso que a pessoa de atendimento faça, geralmente, esse filtro. E aí começa. Você precisa agendar uma vistoria para ir até a unidade ver a situação. Depois existe uma correção, né, daquele problema. Pode ser que tenha que ter um retorno. Geralmente, tudo isso é feito por empresas terceiras. E aí, como é feito no WhatsApp do técnico? Com o controle, né? No aplicativo, você pode mandar a foto do que é. E a conversa é por ali também, né? Então, eu preciso agendar uma vistoria. Por exemplo, o técnico vai na vistoria e a pessoa não está na unidade. É notificado pelo aplicativo. Aí a pessoa está na unidade, bacana. Como é que foi a visita do técnico? O cliente precisa nos dizer, você precisa saber. Para ver. Existe uma pesquisa de entendimento se você está satisfeito com aquela visita, se aquela ocorrência foi, de fato, feita corretamente. Se não, precisa reagendar um retorno. Às vezes, um problema causa outro, que é decorrente daquele primeiro. Quer dizer, existem diversas situações, né, chatas que podem acontecer nesse momento, que se o cliente precisar ficar ligando, explicando, é um momento delicado. E o aplicativo ele é para os tempos fáceis e difíceis, né, da jornada, porque ela pode ser muito legal, gostosa e boa, mas a gente sabe que pode ter percalços, e é comum e é normal com qualquer empresa. Faz parte. Bom, a gente está falando aqui, né, de tecnologia, que hoje faz parte da vida de todos. Está falando, né, as pessoas ficam em média 4 horas por dia no telefone. Uhum. Eu trabalho com telefone também, então eu fico com certeza... Eu jogo essa média para cima aí, se for preciso. Mas quando a gente fala de tecnologia, e aí trazendo de novo o mercado imobiliário se desafiou muito, né, quando veio a pandemia. Porque não era um mercado pronto para uma pandemia, para trabalhar online, né? E isso foi muito bom que trouxe. Mas a gente vê, e acho que foi o pensamento do início da construção desse aplicativo, né? Dessa facilidade de gerar essa experiência para o consumidor melhor. E aí a gente fala, eu estou vendo aqui até o nosso roteiro, a gente já falou muito disso, você já trouxe muito isso, né? Porque com essa tecnologia que a gente está criando e esse software, né, para trabalhar com o consumidor, a gente está trazendo transparência, né, para todo esse relacionamento. Para o processo todo. Para todo mundo que participa dele. Exatamente, para todo mundo que participa dele, para o consumidor, para o corretor, para a incorporadora. A gente está facilitando esse contato entre a incorporadora e o consumidor, porque é o que eu falei, o contato era boleto, né? Simplesmente o relacionamento da incorporadora com raras exceções, obviamente. E até isso pode ser problemático, né? E até isso pode ser problemático. Então, a gente está gerando uma facilidade em um relacionamento. E aí eu falo, por exemplo, eu comprei meu apartamento na planta, eu recebi, deu tudo certinho. Não tive relacionamento com a incorporadora nesse período. Meu relacionamento era só financeiro, pagar o boleto. Se eu não pagasse, acho que eles me ligariam. Eu paguei todo, estava bonitinho. Eu recebi, aí eu me relacionei novamente com a incorporadora na hora de receber o apartamento. Vim aqui fazer a vistoria. Agendei, fiz a vistoria. Tudo isso offline, telefone. Na época me ligavam, faz tempo isso. Me ligaram, tem que agendar a vistoria, né? Imagina aqui pelo aplicativo. Sua vistoria, data, agende sua vistoria. Tem lá a data para você agendar. Não preciso... Altere, confirme. Exatamente, cancela. Tudo, né? Eu agendo médico por aplicativo. Exato. Então, e aí depois dessa vistoria, eu não tive mais contato nenhum com a incorporadora. E aí eu falo, eu até esqueço a experiência do consumidor aqui, mas pensando também em consumidor, né? Vamos dizer que a incorporadora entregou algo lindo, maravilhoso, estou apaixonado,
ele está morando. Olha a oportunidade que a incorporadora também perde de manter um relacionamento, né? Muitas necessidades precisam ser atendidas nesse momento. Não, e o básico, Isa, não estou nem falando só de necessidade, vamos dizer que está tudo entregue ali, mas o básico de falar, ô, senhor Caio, como que está seu apartamento? Daqui 6 meses, tá tudo bem? Como que está sua moradia, né? Como está sua casa nova? É esse relacionamento que a gente perde, porque tem muita coisa aí para agregar, né? E aí o consumidor provoca, né, a incorporadora devido às suas necessidades pós-ocupação. E aí é muito perfil de cada incorporadora, mas tem muitas incorporadoras antenadas em dar continuidade nessa relação, né, mesmo pós-ocupação. E aí o céu é o limite de quanto você é criativo para se relacionar a ponto de ajudá-lo, inclusive, na reforma. Né? E aí a gente vai para um mundo gigantesco, como, por exemplo, a organização da sua unidade, a decoração, como você pode agregar tudo isso também dentro do aplicativo. E aí a gente pode ir até mais longe. Uma vez que você já está morando, imóvel consolidado, tá todo mundo, não tem mais reforma, existem diversas situações possíveis que hoje já é muito utilizado em aplicativos voltados para a área de condomínio, né, em relação a toda a gestão, né, daquele prédio, que pode ser desenvolvido também através do seu relacionamento. Olha a riqueza. Até possíveis situações de marketplace, enfim. Olha a riqueza, né? Isa, vamos finalizando aqui, né? Mas dá para a gente ficar mais 2 horas, a gente vai precisar voltar. Me diz uma coisa, para a gente fazer eu sei que você é apaixonada por isso que está sendo criado. Eu sei de todo o trabalho, tudo que você se dedicou para isso. Então, transforma essa sua paixão para contar e finalizar aqui o que você acredita que a gente criou, porque está pronto, né? Tá no forno aí, estamos quase tirando do forno. Eu ia falar mais, não pode falar. Mas está quase saindo do forno. Então, conta aí o que foi criado, o que a gente trouxe. Certo. Bom, eu nunca me esqueci, quando eu trabalhava no maior portal, né, do Brasil. Onde eu te conheci? Sim, onde a gente se conheceu. Que a experiência do consumidor era uma nota abaixo de 4. Era 3. Eu lembro, fiz palestra dessa. Como pode, né? De 0 a 10 ser 3. E 3 é assim, quando você... Eu que gosto de gastronomia, quando eu vou num restaurante, dou uma nota 3 para aquele restaurante, eu não só nunca mais vou comer, eu falo muito mal dele. E se alguém pedir indicação, eu falo, não vá nesse. Então, e a maior parte do problema era a transparência. Quando eu iniciei as entrevistas, né, com o consumidor e a gente fez um MVP, a gente foi para o campo, as pessoas elas não tinham entendimento do processo, nem da ordem das coisas, o que tem que acontecer depois. A gente do mercado imobiliário, que sabe muito bem, acaba se esquecendo que a gente está vendendo para pessoas que não são do mercado. E o óbvio tem que ser dito. A gente precisa mostrar para o consumidor a jornada. Então, a gente construiu uma jornada que trouxesse transparência para todo mundo e para todo o processo, já que nós estamos na era da transparência. Hoje, quando você está exposto na rede social, quando você leva a sua empresa para lá, você troca com o consumidor, com quem já comprou, com quem quer comprar, com os fornecedores, com os colaboradores. Está todo mundo interagindo. Então, o aplicativo é um grande orquestrador da interação de todo mundo que importa. O consumidor, o corretor, a incorporadora, quem está dentro da incorporadora nos setores departamentais, que é Secretaria de Vendas, análise de crédito, contratos, contas a receber, atendimento pós-venda, pessoal de experiência do cliente, a parte de assistência técnica, e aí departamento de marketing, comercial, financeiro. Está todo mundo interagindo. É isso. De uma maneira bem diferente, né? Muito mais rica. Show de bola. Bom, acho que a gente volta daqui a um mês, talvez, porque daí a gente vai estar no mercado e vai poder falar muito mais coisa.
Obrigado de novo, Isa. Obrigado demais Caio, por ter pelo vindo. convite. Vamos falar bastante ainda desse aplicativo, tenho certeza, para o mercado, para os consumidores, para os corretores. Pessoal, mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente, acompanhar o Xcast. Não se esqueçam de entrar no nosso canal, de se inscrever no nosso canal do Spotify, do YouTube. Mandem sugestões, entrem nas nossas redes sociais também. Mandem sugestões de tema, perguntas, se tiverem dúvidas, o que a gente puder agregar. Fiquem à vontade. Obrigado demais e até a próxima.